Olá, amigos. É um prazer estar de volta com vocês, com a lição agora de número 6 dessa nossa discussão do amor e da justiça do nosso Deus. Hoje nós vamos tratar exatamente sobre o amor de Deus pela justiça. Esse é o título da lição e esse é o tema também. Diferente dos deuses pagãos, antigos e atuais, né? O nosso Deus se preocupa com o mal, com o sofrimento e com a injustiça. Parece que não, mas ele se preocupa. E Deus condena veementemente estas coisas. E o melhor, um dia, e ele já determinou esse dia, em que vai pôr fim em tudo isto. Então, o primeiro assunto que devemos discutir nessa semana é que a justiça e o amor de Deus estão juntos. Ele ama a justiça e o juízo, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Salmo 33, verso 5. Este verso e muitos outros, né, mostra que em Deus justiça e amor são coisas que vão juntas, porque sempre no sentido humano a gente tende a separar essas duas coisas. Muitas vezes nós achamos que amar é tolerar, é passar a mão na cabeça da pessoa que errou, não é verdade? E que justiça é executar isto. Mas Deus consegue combinar maravilhosamente essas duas questões. No fundo, na verdade, a justiça, nós podemos assim dizer, é o amor repartido e executado. Percebeu? O amor repartido e executado é a própria justiça. Por isso, os fiéis de Deus sempre buscavam o juízo. Há muita gente que, às vezes, fica recalcitrante à questão do juízo de Deus. Teme a Deus, tem medo de Deus, no sentido de que Deus hoje está nos julgando. Então, eles dizem, olha, isso é um absurdo, porque Deus é só amor. Mas o amor e o juízo de Deus, eles vão na mesma direção. A justiça de Deus é o amor de Deus repartido conosco. Se não, vejamos. O próprio salmista Davi captou isto quando ele disse: em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. Salmo 31, verso 1. Ou seja, para Davi, a justiça é algo bom, porque o juiz de Deus vai determinar quem é certo e quem é errado. E ele salva os certos, aqueles que aceitaram a Cristo, que aceitaram os méritos de justiça conquistados por Cristo na cruz do Calvário. A isso chamamos de justificação pela fé, ou justificação pela graça, como você queira. Então, Deus na Bíblia é totalmente justo, totalmente puro, totalmente santo, totalmente fiel, totalmente amoroso. O texto bíblico diz assim: o Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade, cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta, mas o perverso não a conhece e a envergonha. Sofonias 3:5. Então, fique claro uma coisa aqui, né? Um aspecto que vai nos ajudar a entender o amor de Deus, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das dores que temos. Deus ama a justiça, e a justiça e o amor de Deus vão juntos, e na hora certa ele entra em ação. Segundo ponto, essa justiça de Deus, que está ligada ao amor, que é o amor repartido, ela é uma justiça imutável. A justiça de Deus, ela não é sazonal, ela não é provocada pelo ser humano, ou conveniente, como é a justiça humana, né? Que pende para um lado ou para o outro. Ele é justo porque esse é o seu caráter. Nós já falamos um pouco sobre isso. Numa das primeiras lições, Deus é amor porque isto é o seu caráter. Não é algo sazonal, ocasional, sentimental apenas. Não? É seu caráter ser amor, é seu caráter ser justiça. O Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Já Malaquias 3,6 diz: eu, o Senhor, não mudo. Ele não muda o quê? Ele não muda o seu caráter, ele não muda o seu amor, ele não muda a sua justiça. Sua justiça é imutável. Não é? Então a pergunta é: mas será que Deus não muda em nada? Não, ele não muda o seu caráter, não muda a sua justiça, não muda o seu amor. Não é? Mas
ele muda sim. Ele muda suas atitudes em salvar o pecador, ou para salvar o pecador. Por exemplo, Êxodo 32, verso 14. Diz assim: então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Ele disse que ia destruir o povo diante daquela idolatria toda lá do bezerro de ouro. Ele diz, Deus se arrependeu. Né? O verbo hebraico nahan aqui é utilizado nesta passagem, em outras também, que tratam do que chamamos de arrependimento de Deus, que é diferente do arrependimento humano. Quando o Antigo Testamento relata as experiências humanas, quase sempre ele utiliza o arrependimento com outra palavra. A palavra é shub, né? Que é tornar, que é voltar, voltem-se para Deus. Né? Ou seja, se arrependam e voltem para Deus. E na língua grega isso se torna um pouco mais fácil, porque a palavra arrependimento tem duas palavras. Né? Uma pode ser usada para o arrependimento humano e outra para o arrependimento de Deus. A primeira palavra é metanoia, que é mudança de mente. Você e eu precisamos passar pela metanoia, que é a mudança de mente, que a nossa mente é pecaminosa, porque a nossa mente pende para o mal, porque nós temos tendências para o mal. Então a conversão é a mudança dessa mente, é a transformação desta vida, desse caráter. Então o arrependimento não envolve só uma tristeza pelo pecado, mas envolve também a necessidade de abandonar o pecado. Arrependimento não é só choro. Há gente que não chora e se arrepende, e há gente que chora e nunca se arrepende. Então, nós temos que entender que a palavra arrependimento, no caso do homem, é mudança de mente. Só que quando você aplica isto para o arrependimento de Deus, a palavra é um pouquinho diferente, é metamelomai, ou seja, é a mudança de meta ou de propósito, mudança de atitude, e ela é o arrependimento de Deus. Ou seja, Deus muda sim, não o seu caráter, o seu amor e a sua justiça, mas ele muda o seu método de trabalho. Uma prova disso é que no Antigo Testamento, Isaías 55, Deus diz, vinde às águas, vinde aqui, onde o seu povo, o povo de Israel, era o centro da salvação, onde as pessoas vinham. Lembra da rainha de Sabá vindo falar com Salomão? Outros povos vinham ali em Israel para ali saberem a vontade de Deus. Quando você vai ao Novo Testamento, isso muda, Deus muda. Você tem agora não vinde, mas o texto diz, ide por todo mundo. Agora devemos espalhar esse evangelho em todos os lugares, a cada nação, tribo, língua e povo, Apocalipse 14, 6. Ou seja, Deus muda sim, Deus muda sua atitude para com o pecador com a visão de salvá-lo. Não é? Agora, para a gente terminar a lição dessa semana, o que se pode dizer para uma pessoa que questiona ou não aceita a justiça de Deus? É aquela pessoa que às vezes perdeu um ente querido, às vezes teve um casamento destruído, perdeu todos os seus bens, por exemplo. Né? Isso pode acontecer, infelizmente pode acontecer. E a pessoa fica revoltada contra Deus, Deus não é justo, porque se ele fosse justo, isso não ia acontecer comigo. Não é? É interessante que aí na lição há um texto que ajudaria muito a gente pensar sobre esta pergunta e sobre essa questão em si. Né? O texto diz assim, Deus uniu nosso coração a Ele por meio de incontáveis provas no céu e na terra. Porque às vezes a gente pensa só no nosso mundinho, né? Na nossa bolha, só nesse momento, e nós rejeitamos esse Deus que fez tanto por nós por causa de um incidente apenas, que às vezes nem está terminado ainda, que às vezes nem chegou à sua conclusão e nós já ficamos falando mal da justiça de Deus. Então, o texto que nós lemos na lição diz assim, Deus uniu o nosso coração a Ele por meio de incontáveis provas no céu e na terra, através das coisas da natureza e dos mais profundos e ternos laços que o coração humano pode conhecer, Deus procura revelar-se para nós. Embora de maneira imperfeita, isso representa o seu amor. Apesar de todas essas evidências, o inimigo do bem cegou o nosso entendimento, o entendimento das pessoas, de modo que elas passaram a olhar para Deus com medo e a considerá-lo inflexível e incapaz de perdoar.
Satanás levou o ser humano a pensar que Deus é um ser cujo principal atributo é a justiça severa, como se ele fosse um juiz austero, um credor duro e implacável. Ele retratou o Criador como um ser que fica vigiando, desconfiado, buscando erros e falhas nas pessoas para que possa condená-las. Quando criança, eu ouvia falar de um Deus que era um velhinho barbudo que estava em algum canto desse universo, de olho naquilo que eu fazia de errado. Até que eu entendi que esse não é o Deus da Bíblia, o Deus amoroso, o Deus justo, o Deus que cuida da nossa vida como um todo e que finalmente vai nos recompensar. E então o texto termina diz assim: foi para remover essa sombra escura e revelar ao mundo o infinito amor de Deus que Jesus veio viver com a humanidade. Caminha Cristo, página 8. Pense um pouco sobre isto, reflita, converse sobre esse texto, que eu acho que vai ser valioso para o seu grupo e para o seu grupo ajudar outras pessoas que porventura possam estar passando por alguma luta, por alguma perplexidade, por algum problema, por alguma dificuldade, por alguma perda talvez. Que Deus abençoe. A gente volta a se ver aqui no canal Classe de Professores. Um abraço e até lá.